Tens apenas um dia na Terra. O que é que farias? No meio disto tudo, eu acho que passava o dia com a minha família, com os meus amigos, com os meus pais, em que não me preocupava com coronavírus e com Covid, em que os pudesse abraçar, em que pudesse dizer-lhes que os amo e que gosto deles, em que pudesse a todos transmitir a mensagem de que são importantes para mim e foram importantes para mim. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Dia na Terra. Olá João, obrigada por teres aceito e por estares aqui connosco e por estares a partilhar um bocadinho do teu percurso até então. João, obviamente tu és uma referência no mundo da música, no mundo artístico. Como é que estás a viver toda esta paragem que estamos a passar? Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. De uma forma complicada, porque na realidade todos os artistas, e principalmente os artistas mais de animação noturna, ressentiram-se brutalmente porque não há trabalho neste momento, não há eventos, não há festivais, não há as festas de cada uma das terrinhas, como se costuma dizer, que há sempre todos os anos. Este ano não há previsão que vá haver, então enquanto artista é uma situação danosa porque, embora consigamos de outra forma chegar até às pessoas, a nível de trabalho mesmo, neste momento não existe. Tu tens 3 casas em Lisboa, portanto, no centro. Se calhar há 3, 4 meses estavas completamente ao rubro, tinhas as 3 casas completamente cheíssimas, pessoas a voltarem para trás porque infelizmente não conseguiu entrar, neste momento tens tudo parado, tens pessoas constantemente a pedirem-te ajuda, auxílio, a dizerem por favor, ajuda-me a dinamizar o meu trabalho, seguranças, barmans, relações públicas a pedirem-te constantemente ajuda. Como é que tu lidas com essa situação? Neste momento é a nossa realidade, é a realidade de todos, não é? É muito complicado assumir pressupostos em relação a um negócio que X meses depois, basicamente, somos obrigados a estar fechados. E na realidade o setor da noite parece que é um bocadinho opcional, não é? Ou seja, aquela ideia de quando toda a gente quer ir sair à noite, para o turismo é muito importante para os restaurantes, para os hotéis, para os Ubers, para os táxis, etc. Mas parece que neste momento há todo aqui um setor invisível, que para mim não é invisível, é mais do que visível pelo que tu dizes. Nós temos dezenas e dezenas de colaboradores que estão completamente congelados, desde barmans, porteiros, seguranças, relações públicas, como estavas a dizer, artistas, DJs, social media managers, designers, ou seja, é muita gente que trabalha com este setor, diretamente são mais de 140 mil pessoas, para tu teres noção. Feliz ou infelizmente, e neste caso infelizmente, isto é transversal, ou seja, toda a gente está nesta situação de uma pandemia sem perceber bem onde é que isto vai parar. É sinceramente triste perceber que as pessoas precisam de ajuda e que muitas vezes nós não temos como as ajudar, porque é impossível ajudar toda a gente, esta é a realidade, mas na realidade quem tem essa responsabilidade é o Governo. E quando nós percebemos que com pequenos gestos nós conseguimos fazer a diferença junto de algumas pessoas, o Governo tem que ter essa preocupação mais transversal com toda a gente. E na realidade o nosso setor neste momento está completamente esquecido. Existe uma preocupação maior com a saúde pública e com aquilo que é o interesse nacional, e é compreensível, muitas vezes as discotecas, os bares, etc., os eventos, as festas, juntam pessoas, há grandes aglomerações de pessoas e neste momento isso não seria o melhor cenário. Isso não deixa de ter o outro lado, o reverso da medalha, ou seja, se é do interesse público que este setor se mantenha para já fechado, terá de ser o interesse do Governo resolver esta questão pela quantidade de pessoas que está ligada e que neste momento não tem como sair desta situação. O que eu sinto muito é que tu estás constantemente a tentar criar iniciativas para ajudar os próximos e neste momento tens uma iniciativa, inclusivamente, que pelo que eu vejo é ajudar DJs e exatamente para as pessoas fazerem donativos e donativos que eu acredito que sejam diretamente para esses mesmos DJs. Sim. E tu sentes que tu mesmo és ajudado pela parte do Governo? Será o Governo diretamente te ajuda?
Não, nós não temos ajudas, ponto, ok? Existe a ajuda que nós temos. Nós, proprietários de discotecas, não? Nós, setor, ok? Nós, setor, ou seja, o que estamos abrangidos é como as outras empresas estão abrangidas em relação ao layoff, que depois acaba sempre por não funcionar espetacularmente bem, mas não há qualquer tipo de ajudas para linhas de crédito, para apoios a fundo perdido, as rendas continuam a cair e as pessoas têm que as pagar, a água, a luz, advogados, licenças, etc. É toda uma panóplia de custos e investimentos que já estavam feitos e que não há o mínimo de estratégia para conseguir ajudar o setor, se realmente é do interesse público que nos mantenhamos fechados, ajudar o setor a ultrapassar esta questão. E era como eu te dizia, eu sou muito apologista de que nós devemos ajudar o próximo da forma que conseguirmos. E é tudo muito giro quando tudo está bem, somos todos amigos e tal, mas muitas vezes quando as coisas não estão bem acabamos por nos resguardar um bocadinho. Da minha parte, aquilo que tentámos fazer foi, como tu estás a dizer, arranjar uma iniciativa, que é o MED, o Make a Difference, em que estamos a fazer sessões de lives, em que convidamos um DJ diferente por sessão, assumimos os primeiros 100 euros de cachê com uma marca patrocinadora que é a Jägermeister e tudo o resto que durante as 2 horas do direto que for conseguido é diretamente para a MBA do artista. E é uma forma daquele artista, aquele DJ ter um gig pago e que as pessoas podem 2 euros, 5 euros, 10 euros, seja o que for, fazer a diferença. E neste momento têm feito e tem sido muito bonito perceber que as pessoas têm se sensibilizado numa altura em que já muita gente já não presta a mesma atenção às redes sociais porque já houve o desconfinamento, querem estar em convívios, etc. Perceber é bonito que as pessoas continuam a querer ajudar. E isso para nós é uma mais-valia. Mas é como tu dizes, nós não temos a capacidade de conseguir ajudar de uma forma transversal, que era o que gostávamos. Eu tenho recebido inúmeras mensagens de DJs, e está mais focado nos DJs residentes das casas de Lisboa, que estão sem trabalho, que são os nossos casos mais próximos. Eu tenho recebido um sem número de pedidos de DJs de outras terras, de outros espaços, etc., a pedirem ajuda, a dizerem que estão numa situação complicada, têm filhos, têm contas para pagar, têm rendas, e não está fácil. Então, deste lado, perceber que nós temos capacidade para fazer uma coisa muito controlada e, na realidade, a necessidade é muito maior, também nos deixa um bocadinho desconfortáveis, mas acho que pode ser o primeiro passo para, se calhar, conseguirmos ajudar mais pessoas. Eu acredito que também os teus lives sejam fazer sentido para mostrar a importância da arte, a importância da animação, a importância da cultura, de diferentes formas, porque ser DJ também é cultura, também é arte, também é música, para outro tipo de público, para um diferente tipo de target, mas também e as pessoas também precisam disso. E acredito que neste momento nós também precisamos de limpar a cabeça de outra forma, também precisamos dessa mesma animação e a tua iniciativa pode provar isso. Sim, isso foram iniciativas diferentes. Nós começámos com a iniciativa dos meus diretos, que é o Party at Home, no primeiro fim de semana em que decidimos fechar as casas. E no primeiro fim de semana que decidimos fechar as casas, isto foi numa quarta-feira, em que inclusivamente falei com vários empresários da noite lisboeta e decidimos então em conjunto avançar, porque não faria sentido estarmos, mesmo que não fôssemos obrigados, e não éramos na altura, estarmos a contribuir para a propagação deste contágio. E então, para meu espanto, na sexta-feira seguinte, vejo que o Cais de Soré estava cheio, as pessoas continuavam a estar na rua, continuavam a divertir-se, ou seja, claramente a palavra... E determinados proprietários a ganhar dinheiro com esse mesmo divertimento. Sim, certo, obviamente. Nem todos temos os mesmos princípios, digamos assim. Mas, na realidade, quando eu percebo que isso acontece, fico preocupado porque a palavra da DGS, a palavra do governo, não estava a chegar às pessoas. Ok, há aqui uma preocupação, uma coisa que está a alastrar, mas ainda era aquela a ideia de isto é uma gripezinha e depois logo se vê. E não era. Então, logo nesse sábado, eu decidi fazer o primeiro Party at Home, levar a festa à casa das pessoas para sensibilizar as pessoas a ficarem em casa, que eu oferecia a minha música, eu oferecia a festa, eles faziam a festa em casa deles. A aceitação foi brutal, foi animal, toda a gente a partilhar, toda a gente a perceber a importância disto.
E eu só ia fazer aquele dia, não ia fazer mais. Mas o feedback foi tão importante que eu decidi então, depois foi notícia também nos telejornais, etc., a nossa iniciativa, e eu decidi então assumir o compromisso com as pessoas, semanalmente, ao sábado, levamos a festa à tua casa. Inclusivamente fizemos uma parceria com a SIC Radical, e então a festa passa na televisão, as pessoas podem ligar a televisão e estar dentro da festa. Antes, se calhar, o percurso era da televisão para as redes, aqui começou das redes para a televisão. Exatamente. Isto pode ser exatamente uma transformação do mundo, é a nova era, talvez, não? Sim, isto também acabou por ser um bocadinho, tudo no confinamento mudou, não é? Quer dizer, as pessoas quase que estavam mais atentas aos lives de Instagram do que a ver a televisão, esta é a realidade. Mas também conseguimos consubstanciar aqui a credibilidade desta iniciativa, tendo um parceiro, um media partner como a SIC e, neste caso, como a SIC Radical. Claro que a parte da cultura faz todo o sentido e é por isso que nós também temos convidados diferentes todas as semanas, também para fazer com que os DJs continuem a comunicar com o seu próprio público, etc. Tu estás a pegar na parte da noite e do entretenimento, mas pegamos na parte da cultura, que é uma realidade. Nós somos artistas, muitos de nós são cabeças de cartaz em vários cartazes norte-sul do país, inclusivamente em grandes festivais. Norte-sul do mundo, também já tocaste em muitas também já toquei fora do nosso país, inclusivamente agora no último Rock in Rio no Brasil, com vários DJs portugueses, aí correu mesmo muito bem. Mesmo a nível da cultura, mesmo a nível dos artistas, todo o tipo de artistas, todo o tipo de cultura, neste momento não tem apoios. E a analogia é feliz em relação à parte noturna. Falavas de seguranças, de barmans, de copeiros, etc. Técnicos de luz, técnicos de som, roadies, seguranças também, etc. Ninguém tem trabalho. Porque não é, agora já começa a ser permitido, mas não é viável ainda financeiramente, inclusivamente fazer muitos espetáculos, porque a lotação tem que ser altamente reduzida, porque depois o promotor para fazer esse espetáculo financeiramente não é viável. Então, quer dizer que há uma panóplia de profissionais que estão sem trabalho. E mais uma vez, sem querer criticar o nosso governo, porque as pessoas não sei se têm total noção disto. Não é fácil governar, não é fácil gerir um país numa situação de pandemia. Isto é sinceramente difícil. É novidade para todos. Exatamente. E Portugal acabou por ser um bocadinho o bom aluno, ou seja, as medidas acabaram por ser, inclusivamente, case study fora de Portugal, porque conseguimos controlar imediatamente o surto, o número de baixas que tivemos não é significativo relativamente aos números de outros países, etc. No fundo, também tivemos os bons e os maus professores, como exemplo, não é? Certo. E agimos. E o Governo conseguiu agir em tempo útil. Mas, na realidade, o problema não esgota aí. E compreendendo a dificuldade do Governo de governar neste cenário pandémico e compreendendo que os bolsos do Estado, que na realidade são os de todos nós, não são fundos, ou seja, não vai haver dinheiro para tudo, enquanto português, enquanto cidadão, enquanto profissional ligado, quer ao entretenimento, quer à animação noturna, quer à cultura, sinto-me completamente invisível. Porque esta é a realidade, porque nós estamos há 3 meses sem trabalho, todas as pessoas que estão ligadas a este setor estão sem trabalho, e se disséssemos assim, não te preocupes, tu estás sem trabalho, mas tens aqui apoios. É do interesse de toda a gente, tu para já não tenhas trabalho, mas os apoios existem. Mas nós pensamos em ti, mas nós falamos de ti em todos os conselhos de ministros, etc. Isso não acontece. Então faz com que muita gente, e atenção, eu estou mesmo por dentro deste assunto, muita gente do norte e sul do país, muitos empresários, neste momento se sintam desesperados. E a pior coisa que pode acontecer, seja a que setor for, é deixar de fazer com que as pessoas cheguem ao seu limite. Okay? Porque causa quase uma revolta muito grande, não é? E o discernimento começa a faltar. Em qualquer área. Todos nós, quando somos levados ao nosso extremo, se calhar tomamos medidas cujas proporções não seriam aquelas que queríamos. Estamos a falar de reuniões, calls com secretários de Estado, etc., em que tens empresários a chorar. E não são empresários de 20 anos, são empresários de 50 anos, de 40 e tal anos. Que têm famílias a cabo. Que têm famílias que, como tu dizias, muita gente lhes pede ajuda, que eles não têm a obrigação de deixar a pagar seja o que for, mas
pegam no telefone e transferem mais 20 euros por MBWay porque as pessoas não têm o que comer. E esta situação é sinceramente preocupante. E repara uma coisa, se nós estivéssemos da parte de um responsável, a palavra não é conforto, porque o conforto não paga contas. Mas existe uma estratégia, vocês vão ser ajudados desta forma, daqui a X tempo podem estar a trabalhar e estas são as medidas que vão reativar o setor, era uma coisa. Havendo silêncio, havendo ausência de comunicação em relação ao setor, existe o tal desespero que eu estava a dizer. E, curiosamente, todos os profissionais do setor e todos os empresários do setor sabem que não pagam impostos com vestinhas na cabeça ou com abraços. Ou seja, pagam impostos sérios, que na realidade estamos a falar de 1% do PIB nacional, mas que depois, agora, numa situação pandémica, que é preciso haver o retorno, não está a haver. Acreditas que estás a fazer parte de uma área que está a ser totalmente virginalizada? Eu acredito que faço parte de 2 ou 3 áreas que estão na última gaveta. E na realidade, enquanto cidadão, não devia haver gavetas escondidas ou gavetas esquecidas, digamos assim. Honestamente, fico muito contente que os restaurantes comecem a elaborar. Muitos deles não se vão aguentar, esta é a realidade. Além de começarem a elaborar, precisam de apoios também. Lojas, shoppings, etc. Tudo está a ser lentamente aberto ao público, exatamente para não ver o descontrole do contágio. Faz todo o sentido, mais uma vez, quem está a governar tem preocupações que se calhar uma pessoa que só olha para o seu umbigo não tem. Mas na realidade a mim leva-me aqui a outra questão, que é, eu não sei se tu tens noção, mas algumas medidas em relação à restauração é a limitação de número de pessoas, distanciamento, etc. Tem que fechar às 11 da noite. Há empresários que defendem, mas porque é que eu não posso ter as mesmas medidas? Na minha casa trabalho até às 2, 4 ou 6 da manhã. Ou seja, o vírus não vai pegar mais forte às 11 da noite do que às 4 ou às 6 da manhã. Das 11 às... Exatamente. E depois há outra coisa que, e atenção, nada contra o setor da restauração, muito antes pelo contrário, mas que estes empresários também sentem que é, mas porquê é que o setor da restauração é mais importante do que o nosso? Porque a parte económica e financeira tem mais peso? Ok, mas as pessoas não conseguem comer em casa? As pessoas não conseguem fazer a sua comida e levar para o trabalho? Porquê é que os restaurantes são assim tão mais importantes? No fundo é porque é que não podemos fazer um copy-paste das mesmas medidas. Porque é que se os restaurantes abriram com determinadas regras e pessoas, porque é que não podemos colar essas medidas também no mercado noturno? E que se calhar já seria um início. Porque na realidade o risco que se corre num restaurante, com determinadas características, será o risco que se corre num bar ou numa discoteca. Estas medidas não iriam fazer com que o setor todo abrisse. Não seria viável. Mas se calhar era um princípio que poderia fazer... Mas os shoppings também não estão abertos a nível nacional, mas estão alguns. E esses alguns já ajudam para que não estejam todos parados. E que se calhar começa a ver aqui este case study de, ok, está a haver aumento de contágio, não está, as pessoas estão-se a conseguir controlar, está a haver a educação das massas em relação a esta realidade ou não, as pessoas estão a usar máscara, gel, distanciamento, etc. E que na realidade fomos informados há pouco tempo que o argumento das festas ilegais e dos ajuntamentos por iniciativa própria não devem ser utilizados como argumento. Eu não compreendo. Porque, na realidade, no limite, se não é para haver, tem que haver maior fiscalização e deixar de haver. Ok. Nós não vamos conseguir dizer a uma população, está a chegar o verão, que está ávida de sair de casa, principalmente o público mais jovem, que em teoria não é tão afetado por este vírus, não está no grupo de risco, que tens que ficar em casa. Tu não podes estar com os teus amigos, tu não podes ter um momento de lazer. Depois de 3, 4 meses fechados em casa. Mesmo que esse seja o caminho, não é fácil, ok? Não é mesmo fácil garantir isto. Por outro lado, os profissionais deste setor defendem que nos bares, nas discotecas, que conseguirem garantir que se calhar não há pistas de dança, mas há mesas, que os grupos vão estar em mesas separados, há distanciamento,
que os barmans, barmaids, etc., estão de máscara e de viseira, que não há serviço de bar e há serviço de mesa, que existe gel para toda a gente em todo o lado. Este conjunto de medidas, mas por carga de água, então, porque é que eu não posso trabalhar? O que me leva aqui a outro ponto, que é, se fores à rua qualquer dia da semana, mas principalmente ao fim de semana, tu vês ajuntamentos de pessoas, ponto. E cada vez mais recebemos mensagens de vou fazer uma festa para 50, vou fazer uma festa para 100, afters, sabe lá Deus em que condições e que acontecem. Aparece na minha piscina, tu e mais 10. E vai ser muito difícil de garantir fiscalização em todos estes exemplos. Em relação aos bares e discotecas, estamos a falar de estruturas que estão tão bem montadas e que são no escrutínio tal, não só pela opinião pública, mas por tudo o que são fiscalizações do meio. Que estão constantemente controladas, vigiadas, já por si, antes disto. Exatamente. Ou seja, se nós conseguimos elaborar sobre determinadas regras, nós temos seguranças para garantir que as pessoas cumprem essas regras. Nós temos sistemas de CCTV que conseguimos perceber se alguém não está a cumprir, se calhar é convidado a sair. Nós somos profissionais da área, não são amadores da área. Por isso é que eu continuo a achar que estas células de eventos, festas, encontros de dezenas ou centenas de pessoas são muito mais perigosos para a saúde pública do que se conferirem aos profissionais da área ferramentas para poder voltar a trabalhar e, se calhar, ensinar as massas de como é que nós temos que nos adaptar a esta nova realidade. E, no fundo, acho que nos estão a ensinar exatamente a como não fazer as coisas e também exatamente a atrasar todo o processo de voltarmos à nossa normalidade. Sim. E é tudo aquilo que nós queremos. Olha, quando a pandemia um bocadinho de parte, eu quero saber todo o teu percurso. Tu não tens 1, 2, 6, 3 discotecas que estão paradas, mas quando trabalhavam são possivelmente o melhor que temos a nível nacional. E eu digo isto conhecendo tudo aquilo que há para conhecer. Portanto, eu quero saber como é que o teu percurso aconteceu. Antes de mais, eu agradeço o elogio, não quero criar inimizades de quem está a ver, não, pessoas que possam ter outras casas. Acho que os nossos casos, a nível de discotecas em Lisboa, são felizes, são espaços referência, não são melhores nem piores que os outros, têm o seu próprio mercado, o seu próprio caso. E são casos que correm muito bem, alguns os passam há mais anos, como o Rádio Hotel, outros há menos tempo, como o Rive Rouge, e o Bosque está ali no meio. Já tem o seu mercado. O meu percurso enquanto empresário, eu como tu sabes, sou disc jockey há muitos anos. Começaste literalmente na garagem, não é? Comecei numa cave, não foi numa garagem, mas foi numa cave. A pôr música num bar de um amigo meu irmão mais velho que me deixava a ir para lá treinar, etc. E aquilo era a minha paixão. Os meus amigos iam para a praia, eu ia para uma cave. E fui ganhando a minha experiência, passei por várias casas como residente. Estive em casas em que fiz a programação musical, eu convidava os DJs, depois tive programas na rádio. Comecei a ser mais abrangente também a nível musical e acabar por tocar um bocadinho norte a sul do país. Comecei a ganhar a minha notoriedade e credibilidade no mercado e comecei, a mim movia muito a música negra, o hip-hop, numa altura em que não se ouvia essa estética musical nos clubes. Havia festinhas pequenas, mas uma casa grande estar a ouvir hip-hop, nem pensar. E sempre foste por esse caminho? Nunca experimentaste, por exemplo, o que não gostas para saber por onde é que não vais? Sempre tiveste esse mesmo caminho, pelo hip-hop, por essa indústria? Não. O meu caminho é a música, não é um estilo musical, ok? Mas havia música que eu gostava de tocar, a nível de estética musical, que não me era permitida porque o hip-hop, por exemplo, que era uma das estéticas que mais me chamava... não vendia, se calhar, tanto. Era uma música que era ligada se calhar a grupos sociais ou era quase uma música que não era socialmente aceita, embora toda a gente a ouvisse. Esta é que é a realidade. E nós começamos a fazer festas de hip-hop em casas grandes e a ter uma resposta muito grande, e depois, já na altura, os Temos da Kids desta vida, Valetes, Expensive Soul, Dino, tudo o que passa pela cabeça faziam parte desta cultura e destas festas, Richie Campbell, Dengaz, etc. E eles achavam giro, havia aquela festa, mas ainda não era um mercado, digamos assim.
E chegou a um ponto em que eu me cansei de fazer festas nas casas das outras pessoas, até porque as regras muitas vezes não era eu que as conseguia editar, e decidi ter um clube próprio e começou o Rádio Hotel. Okay? E então, depois também, esta estética foi mesmo a nível das rádios, começou a ter mais abrangência. Os próprios artistas começaram a ter sons mais abrangentes, se calhar mais orgulhosos para chegar a mais gente, e a coisa evoluiu. Enquanto empresário, depois do Rádio Hotel foi uma boa experiência e pegámos no Bosque. Foi um negócio que nos foi proposto e que acreditámos no LX Factory. Sim, são super perto uma da outra. São perto e toda a gente, mas vocês não se vão canibalizar. Não, são projetos diferentes e também acabou por correr muito bem. Entretanto, enquanto artista, também fui acabando por tentar fazer coisas que me demarcassem um bocadinho daquilo que era o mercado. Sempre olhando para mim não só como um DJ, mas como um artista, como um entertainer, etc. Palcos grandes acabaram por ser um sentido lógico. Ao ponto de ter curadorias no Nós Alive, no Rock in Rio, o palco principal do Sol da Caparica. Tudo isto acabou também por ganhar outro tipo de corpo. O Rive Rouge aparece também como uma oportunidade de negócio numa zona apetecível, muito pela parte turística. Que tem as festas mais mirabolantes, certo, diferentes, completamente fora. Yeah. E então, basicamente, levamos o barco também na ótica de sempre achámos que fazia falta a Lisboa a identidade com que nós vemos à noite. Então sempre tentámos imprimir à noite e aquilo que é as festas, a vibe, muito mais do que ter 20 bailarinas e em cima do balcão, não é a vibe. É uma vibe honesta. Aqui a nível musical depois temos uma programação sinceramente rica, que na maior parte dos outros clubes não existe. Porque também o nosso mercado está muito formatado por uma vibe comercial, esta é a realidade. E então construímos os nossos projetos um bocadinho por aqui, da mesma forma que foi crescendo a minha vertente empresarial, foi crescendo a minha vertente enquanto DJ, enquanto artista. Depois começámos há uns anos com o 360, também uma festa que tem uma procura muito grande. Decidi no 360 de há 2 anos, o final do 360 ser o meu espetáculo de 20 anos no Coliseu. Foi a primeira vez que um DJ fez e executou um espetáculo no Coliseu. E isto acaba por ser o que me move, ou seja, tentar perceber de que forma é que conseguimos trazer coisas ao mercado frescas, coisas que o mercado se calhar não pensaria ou não estaria preparado para, e tentar estar um bocadinho assim atenção, não que seja nem melhor nem pior do que ninguém, mas diferente. Tentar pensar em ideias e iniciativas que sejam diferentes, e acaba por ser um bocadinho também o que estavas a falar em relação aos streamings. De repente passou a haver 10 mil streamings diferentes, todos os DJs põem música com o telemóvel à frente, etc, etc. Nós tentámos aqui criar 2 conceitos diferenciados. O primeiro, que apelasse à razoabilidade das pessoas e ao dever cívico e responsabilidade social de ficarem em casa, que era muito importante, que é o Party at Home. O Medo Make a Difference, que vai ser mais transversal, não vai acabar só nos DJs, mas que neste momento ajuda os profissionais da área, ou seja, são 2 lives, mas com consumo, com substância, e que estão aqui por alguma coisa, e não só naquela ótica de vamos aqui aparecer durante um par de horas. Eu tenho um bocadinho a ideia de que tu, quando as coisas começam a ser moda, tu retiras-te. Isto é, tu fazes um live, de repente toda a gente está a fazer lives e tu dizes, então se calhar agora já não faço assim tantos lives. Então agora tu fazes lives do ponto de vista para ajudar os outros. Se calhar agora, se toda a gente fizer lives para ajudar os outros, tu pensas outra forma de ser producente, ou seja, tu não fazes as coisas para vejam, olhem para mim. Não, tu fazes as coisas porque acreditas naquilo que estás a fazer, porque é a tua essência. Não sei se isto faz sentido. Sim, faz. Embora neste último caso, quem me dera a mim que toda a gente agora fizesse Sim, lives agora para ajudar era na música. Que isto pegasse moda, porque acho mesmo que hoje em dia as pessoas não têm noção do poder que têm. E as pessoas muitas vezes não têm noção daquilo que, por muito pouco que seja, a diferença que podem fazer. Todos nós somos influenciadores. Sim, e principalmente, e tivemos agora um caso muito feio, mas que acabou por unir o mundo, o
caso do George Floyd, em que na realidade foi a máquina da indústria musical que fez questão de fazer um protesto nas redes sociais e que atingiu o mundo inteiro. Ou seja, se fosse só a Beyoncé a fazer, sim senhor, era notícia, mas depois esgotava-se naquilo que eram os seguidores da Beyoncé. Como foram milhões de pessoas no mundo inteiro a fazer, ganha outro lastro. E esta é a realidade. Tu convidas-me para esta entrevista. Se for só os teus seguidores e os meus seguidores a ver, tem um reach, tem um impacto. Se for os teus seguidores, os meus e demais 500 pessoas a partilhar esta entrevista, tem outro tipo de impacto. Por isso, acho que está na altura, estamos numa fase tão sombria da vida e tão sombria do mundo, porque esta questão da pandemia, nunca nenhum de nós passou por isto e não vão ser momentos fáceis. Tudo o que for alguma coisa que nos traga... Não estão a ser momentos fáceis e é muito importante que todos nós tenhamos essa percepção de que nada disto é o momento de sermos os maiores do mundo, e é exatamente isto que é muito importante passarmos também, que ninguém está a ser o maior da cantadeira e que eles estão a pensar, isto é o momento de viragem. Não é. Isto é um momento de viragem para uma página que não é melhor, a anterior não está a ser melhor, e este momento é um momento de união disto mesmo, desta partilha, e de assumirmos, eu estou aqui para te ajudar naquilo que tu precisas. O que é que precisas de mim? Ok, eu posso te ajudar, ok. Então, e o que é que tu precisas de mim? E é isso mesmo, ninguém aqui é o maior do mundo, e acho que é isso mesmo que estás a dizer. São essas pequenas atitudes que se calhar trazem um bocadinho, não querendo ser aqui super viajante, mas se calhar trazem um bocadinho de luz a este momento tão sombrio que estamos a viver. E acredita que esta história do Make a Difference, que já foi criticado, curiosamente, que mais uma vez nada ganha quórum, e é normal que assim seja. Às vezes, até nisso, quem critica, se perceber que ao mesmo tempo que perdeu a criticar, se perder a ajudar, está a fazer muito melhor. E em relação ao que tu estavas a dizer, eu honestamente não gosto de ser mais uma ovelhinha a seguir, seja o que for. Gosto de tentar ditar tendências, gosto de tentar ditar movimentos, gosto de tentar trazer coisas frescas àquilo que faço, até para me motivar a mim próprio. E estás a dizer uma coisa que é na MUS. Eu, no dia em que fiz o primeiro direto, aquilo correu subejamente bem e eu senti a minha missão está feita e está bem feita. Literalmente 2 dias depois, dispararam os diretos todos. Toda a gente começou a haver festivais de música em lives, começou a haver, e muito fixe, perfeito. Isso quer dizer, foi todos nós, e atenção, nem sequer estou a sugerir que foi por minha causa, atenção. Sim. Mas isto aconteceu, perfeito. Quer dizer que quem lá está em casa, os artistas estão a oferecer a sua arte para que o dia daquelas pessoas seja melhor. Perfeito, tudo ok. Em condições normais não seria algo que eu continuaria. Porquê? Porque eu sentia que a minha missão estava feita. Esta é a realidade. Da mesma forma que se eu sentir algum dia que, enquanto artista, enquanto DJ, não faço a diferença, não sei se me sentirei motivado a continuar. Claro que todos nós precisamos trabalhar, claro que todos nós precisamos de um sustento, mas eu procuro tentar fazer coisas que me motivem. E gosto de missões impossíveis. Posso dizer que os 9 meses em que, e não vou falar dos meus filhos, os 9 meses em que precederam o espetáculo no Coliseu, eu não dormi bem uma única noite. Porque na realidade estás a falar de alguém que não tem 20 hits na rádio a bater e que os bilhetes vão vender por si só. Teve que haver uma estratégia ligada a um evento, evento esse tem a procura das pessoas, quer dizer, tudo isto foi uma luta, foi uma missão impossível que nós conseguimos viabilizar. E são esse tipo de projetos que a mim me movem. Perceber que conseguimos fazer coisas, mais uma vez, em conjunto, isto é muito importante. Quando tu falas em nós, falas-te... Exatamente. Quando eu falo em nós, é importante que as pessoas entendam, pelo menos da minha parte, ninguém faz nada de extremo sucesso sozinho. Ou seja, eu não conseguia fazer nada se não tivesse
uma equipa comigo, seja a equipa de back-office das casas que nós temos, seja o meu road manager, seja a minha agência, seja a minha família, seja as relações públicas, seja o staff das nossas casas que acredita naquilo que nós fazemos, não era possível nós imprimirmos aquilo que é a nossa visão do negócio. Em relação ao Coliseu, por exemplo, a Everything is New, numa reunião, acreditou no projeto diretamente, assinou por baixo e vamos fazer. Não tinha por que fazer, ou seja, não estavam à frente de um artista internacional que eles sabiam que ia escutar em meia hora ou numa hora. E fizemos. Ou seja, quando eu falo em nós, é fundamental que as pessoas entendam que existem equipas que possibilitam este sonho de fazer coisas e de fazer acontecer. E é por isso que depois também me apraz muito tentar perceber de que forma é que nós conseguimos ter um lado humano. Porque esse lado humano, tudo isto que nós falamos é trabalho, mas as pessoas têm as suas vidas, as pessoas têm os seus dramas, as pessoas têm as suas dificuldades, as pessoas são humanos. E nós temos que, enquanto empresário, enquanto líder de equipas, enquanto estratega, enquanto seja o que for, muitas vezes nós temos vários casos de diferentes realidades. E dentro daquilo ninguém é perfeito, mas dentro daquilo que me move, também gosto de estar próximo de todas as pessoas e perceber, de alguma forma, se alguém precisa de ajuda, como é que nós conseguimos fazer, como é que nós conseguimos, dentro da nossa capacidade, trazer, se calhar, aqui um bocadinho de positivismo a esta altura menos positiva. E antes de se entrar no Coliseu, qual é o melhor momento? Um antes ou um depois? Vou-te ser completamente sincero, para mim foi o depois. Não há muita gente que saiba disto, eu não sei se alguma vez falei disto numa entrevista. Mas eu foquei-me brutalmente no sucesso do evento. O que é que isto quer dizer? Eu foquei-me brutalmente em fazer com que a sala, os bilhetes, estivessem esgotados. Este foi o meu foco. E preocupei-me menos na parte do espetáculo que ia apresentar, porque esse eu tinha minimamente na cabeça. E então nós esgotámos a uma semana do evento. E depois é giro, posso dizer isto, o Coliseu para mim teve um peso muito grande, porque nem tudo correu bem, ou seja, houve muita coisa que correu menos bem. E quando eu digo que houve muita coisa que correu menos bem, estamos a falar de chegar a um Coliseu para fazer montagens. Não, estamos a falar, umas semanas antes, descobri que o Benfica jogava em casa com o Bayern de Munique para a Liga dos Campeões, no mesmo dia, no mesmo horário. Isto movimenta muita gente, o que quer dizer que eu tenho a certeza que tenho muita gente que me segue, que ia já com o bilhete comprado, que deixou de ir para ir ver o jogo do Benfica. Ponto número 1. Ponto número 2, quando estamos em montagens, descobrimos que há uma manifestação de taxistas na Avenida da Liberdade. O que quer dizer que fecharam a avenida no dia do meu espetáculo, fecharam a avenida, e que, mais uma vez, ia ser mais uma dificuldade para as pessoas irem ver o espetáculo. Atenção, isto não é uma coisa que aconteça todos os dias, é uma coisa que acontece uma ou duas vezes na vida de alguns. E eu lembro perfeitamente de estar em set, em palco, com a produtora, as coisas não estarem fáceis por causa disto tudo, e eu dizer qualquer coisa como bem, pior não pode ficar. E eis que... E ela responde, nunca digas isso. E eu, mas porquê? Pode sempre ficar pior. Tipo, sim, é verdade, pode sempre ficar pior. Mas não havia nada no meu horizonte que eu imaginasse que podia correr menos bem. No próprio dia, montagens, etc., entrevistas, tudo e mais alguma coisa. E então estou no backstage, prontinho para... Comprei um computador de propósito, muito caro, para o meu espetáculo, para garantir que nada falhava, se o meu computador antigo pudesse falhar, etc. Não, estava tudo bem feito. Curiosamente foi a antítese disso. Computador. Quando tenho a minha playlist feita, eu lembro perfeitamente de estar no meu camarim com uma pessoa que me estava a ajudar, porque eu ia fazer um video show. Ou seja, tudo o que estava a tocar, o vídeo estava a passar, estava tudo arranjado, etc. E de repente, eis que chego ao palco, lembro perfeitamente, chego ao palco, está a cortina, estou a ouvir as pessoas, eu estava na parte de cá da cortina, ligo o computador, abro
e a minha playlist, todo o meu espetáculo estava apagado. Oh meu Deus. Como é que tu... Tudo o que estava construído, puf. Estamos a falar a 5 minutos de entrar. Tu sabias de cor o que ias fazer? Para um dos gigs da minha vida. Não é de cor. Era impossível saber de cor. Repara, porque estamos a falar de áudios, vídeos, momentos preparados, tudo. E de repente, tudo o que é a playlist, tudo o que é o espetáculo, desapareceu. E desapareceu por causa de um bug que o software que eu estava a utilizar tinha com as novas versões da Apple, do Mac, etc. Ou seja, a pior coisa que eu pude fazer foi ter um computador novo naquela altura e eu não sabia. Ou seja, todo o espetáculo foi muito what you see is what you get, bora. E agora entras tu, não sei o que, diz a coisa que é o próximo, e a coisa deu-se. Ou seja, no fim, quando eu percebi que foi feito, nem tudo correu bem, não. O espetáculo podia ter sido melhor, sinceramente sim. Ia ter muito mais pessoas, já de bilhete comprado, se não houvesse o jogo do Benfica, se não houvesse a história dos táxis, sim. Mas tive um coliseu cheio a olhar para mim e foi meu momento. Ou seja, se me perguntaste se foi melhor antes ou depois, foi depois, quando acabei, quando pude baixar os braços e dizer, ok, está feito. E é isto que me move, é isto perceber que daqui a 20 anos vou dizer aos meus filhos que, olha, o pai foi o primeiro a fazer isto desta forma, assim, assado. E é isso que fica. Da mesma forma que tenho outras milhares de histórias para contar, é isto que me move. Conseguir momentos marcantes, porque, como em todos nós, na vida de todos nós queremos que a nossa vida tenha significado. E são estes pequenos momentos que me convencem com que a minha teve. E no fundo é isso que nós havemos sempre de levar. Certo. E depois de saber o que é que te move, queres saber, sim, curiosidades acerca de si. Curiosidades? Mas coisas que ninguém saiba, não é? Não és para dizer que és do Benfica, nem que a música é a tua vida. Olha, acabei de contar uma história do Coliseu, porque não sei se alguém sabia. Eu sou... Vamos começar. O teu um podre. Um defeito. Sim, podres, não faças essa cara. Parece que estou numa na sala da verdade. Sim, ou então estou a tentar entrar para o emprego. Então diga-me lá. Então, vamos dizer, os seus defeitos. Os defeitos, as minhas virtudes. O meu defeito, um defeito. Olha, há uma resposta que se costuma dar nas entrevistas de emprego, que é a teimosia. Fica sempre bem, toda a gente é teimoso, por isso fica sempre bem. Eu sou a teimosia, não a teimosia negativa, mas se calhar a teimosia pode ser um defeito. Mas na realidade às vezes transforma-se um bocadinho numa virtude. Também é essa teimosia que faz com que... impulsiones mais. Se impulsione algumas coisas que se calhar não aconteceriam se não houvesse essa drive. Achas que, por exemplo, o seres tão rigoroso, se queres sempre mais, se vira contra ti por vezes? Sim, sim. Já passamos para a segunda, calma. É possível. Nem tudo na minha vida correu bem, esta é a realidade. E na realidade, se eu soubesse o que ia acontecer há 3 meses, a última coisa que eu tinha posto era em discotecas e bares. Ou estavas a trabalhar na função pública. Exatamente, ou tinha ido trabalhar para os Correios ou para o McDonald's ou uma coisa qualquer. Por isso sim, aí tens um bom ponto em que foi o meu empreendedorismo, a minha teimosia em acreditar neste tipo de negócios e em querer fazer. Eu tenho muito esta drive, que é se eu acreditar num projeto, a última coisa, ou das últimas coisas que eu me preocupo é na rentabilidade desse projeto. Porque também acredito que há muita coisa acessória que acontece que não é só dinheiro e coisas positivas. Isso nem sempre é bem pensado, porque tu num negócio, uma das preocupações maiores que tu tens de ter é a rentabilidade do negócio, é a parte económica e a parte financeira. Ou seja, tens aí mais uma coisa se calhar menos positiva. Mas eu posso dizer, o Rádio Hotel, por exemplo, quando arrancou, mais uma vez foi... É curioso que os negócios que eu tenho foram negócios que não correram bem a outras pessoas. E que para mim sempre foi aquela ideia de, mas eu vou conseguir. E o Rádio Hotel foi muito assim.
não é um espaço debaixo da ponta em Alcântara, quando Alcântara estava completamente morto, era um espaço que não tinha resultado, era um espaço lindo de morrer, mas que eu queria impor uma estética musical que se calhar não era a que a malta costumava ouvir. Eu ainda era muito jovem para ser empresário, havia muitas coisas que eu ainda não dominava, havia vários senãos. E a ideia de eu ter apostado e de me ter dedicado de corpo e alma fez com que o Rádio Hotel muito rapidamente fosse uma casa de referência em Lisboa e em Portugal. E isso é fixe. E na realidade, depois financeiramente, foi viável, mas se tu pensasses na altura se seria ou não um bom investimento... Dificilmente eu diria, vou avançar. Teria os seus riscos. Não é um espaço que tenha um estacionamento brutal à volta, não é um espaço que está no Caixo de Torei que tem 300 casas à volta que as pessoas já vão sair para ali. Não é um caso, não era um negócio que fosse consensual e conseguimos fazê-lo. O LX Tiveste que atrair as pessoas para irem para lá e ainda tem assinantes. Tivemos que os levar para lá. O LX Factory é a mesma coisa. Ou seja, o LX Factory não tinha uma movida noturna no ponto quando nós pegámos naquilo. Era um clube do Zé Filipe em que se passavam algumas coisas alternativas, desde festas de drum and bass, a techno, ou seja o que for, que até tinha bom gosto, mas que era um espaço, era aquele espaço cool, alternativo, freak, sem grandes condições. Mais uma vez, tens um espaço a 300 metros daqui, para que é que vais ter outro espaço? Isto não faz sentido nenhum. 4 anos depois, o Bosque é reconhecido como uma das melhores casas de Lisboa. E neste momento, o LX Factory tem a sua movida noturna. Os restaurantes fecham até mais tarde, ou servem até mais tarde, fecham mais tarde, é isso que eu quero dizer. Há alguns bares que já funcionam, ou seja, todos os outros empresários também se sentiram motivados, então não vamos fechar às 11 da noite e vamos continuar. Se aquilo agora é giro, também vou. E na realidade isto depois acaba por... poder impulsionar aqui outros cenários que se calhar na bullshit não ia transparecer. Ou seja, se calhar vou dar este dado menos positivo, se calhar esta ideia kamikaze em relação aos negócios. Eu agora quero 3 qualidades. Sou do Benfica. Ok. Sou do Sport Lisboa e Benfica e acho que isto é uma grande qualidade. Não sei, eu honestamente não gosto muito de falar de mim. És uma pessoa confiante? Sim, sem a mínima dúvida. E a confiança nasce de onde? De ti? Vais da buscar exigência. aos outros? Da exigência. Essa confiança nasce da exigência. E eu não conheço ninguém é mais exigente comigo do que eu. Esta é a realidade. E essa exigência vem porque, curiosamente, eu acho que a confiança muitas vezes vem das nossas fraquezas. Ou seja, tu sabendo que podes falhar, tu sabendo que não queres que ninguém te sinta como um falhado, tu saberes que tu não te vais permitir a que isso aconteça. Pode acontecer, mas não vai ser por tua iniciativa. E isto, atenção, não quer dizer que este caminho seja o certo. Mas quanto mais exigente tu fores contigo próprio, menos ase dará a que fatores externos possam influenciar o teu sucesso. E esta é a realidade. Como os melhores atletas do mundo, não é por o treinador dizer que eles têm que treinar mais do que os outros que eles vão treinar. É uma drive própria. São eles que sentem que eu não me vou permitir a mim próprio falhar. E eu sou esse tipo de pessoa. Ou seja, já falhei muitas vezes, irei falhar muitas mais. Mas a confiança vem muito da ideia de ter a certeza absoluta que a parte da exigência eu tenho comigo e é meio caminho andado para não falhar. E para acabar, a última curiosidade? A última curiosidade. Tu estás-me a apanhar desprevenida, não vinha preparado para falar de curiosidades. A última curiosidade. Olha, uma curiosidade. E é só porque me estou a lembrar e claramente não aconteceu nem vai acontecer. Gostava muito de ter tido sucesso profissional o suficiente para estar formado aos 40 anos. Não aconteceu nem vai acontecer. Mas eu também não acho que tu aguentarias quieto, sossegado em casa. Sabes, toda a gente diz isso, mas a ideia de reformado não era não fazer nenhum. A ideia de reformado era poder diminuir a responsabilidade profissional, diminuir o peso de ter que trabalhar afincadamente, diariamente,
para atingir um fim, e esse fim é uma qualidade de vida que todos nós tentamos atingir, é uma estabilidade, é ter um futuro garantido e poder, se calhar, gozar mais a vida, ter mais prazeres da vida, não ter que ser tão exigente, não ter que estar tão focado naquilo que são os problemas e as soluções para os problemas. Eu acho honestamente que a nossa vida é injusta. A nossa vida devia ser ao contrário. Nós devíamos nascer velhinhos, passávamos por aquela ideia de usas fraldas na mesma, por isso não ia mudar muito, não tinhas dentes, passavas a ter dentes, ou seja, não é muito diferente do bebê, mas começavas a regredir. E então passavas por todo o processo de teres que trabalhar, obrigatoriamente. Então, quando reformasses, tinhas à volta dos teus 25 anos, 30 anos, e aí ias curtir a vida a sério. Isto seria muito mais justo. O meu foco passa por tentar garantir a mim e aos meus estabilidade de futuro e tentar olhar para trás, que isto é uma coisa que as pessoas não pensam muito, mas todos nós vamos envelhecer, todos nós estamos a envelhecer a cada dia que passamos. E acho que a pior coisa que nos pode acontecer é olharmos para trás e pensarmos que a nossa vida não teve significado. A pior coisa que nos pode acontecer é olhar para trás e pensar, se soubesse. Então, e depois dessa super resposta, tenho a certeza que vais acabar em beleza com esta. Tens apenas um dia na Terra. O que é que farias? Em 24 horas... Mas imagina, o mundo é teu. Podes fazer dele o que tu quiseres. Vou dar uma resposta um bocadinho politicamente correta. Não. Mas que é genuína. No meio disto tudo, eu acho que passava o dia com a minha família, com os meus amigos, com os meus pais, em que não me preocupava com coronavírus e com Covid, em que os pudesse abraçar, em que pudesse dizer-lhes que os amo e que gosto deles, em que pudesse a todos transmitir a mensagem de que são importantes para mim e foram importantes para mim. Acho que era isso que eu faria, porque acho que nesta altura é tão triste nós temos que estar longe das pessoas de quem gostamos porque podemos fazer mal uns aos outros, independentemente de não ser por iniciativa própria ou por vontade própria. Temos que garantir que os nossos pais, os mais velhos, estão confinados, estão longe para a segurança deles. Os humanos não foram feitos para estar em cativeiro. E na realidade, ainda para mais nós latinos, nós somos pessoas de toque, somos pessoas de agarrar, somos pessoas de dizer gosto de ti ou não gosto de ti, ou não somos frios calculistas, somos pessoas de emoções. Por isso eu acho que se tivesse o último dia na Terra e tivesse a capacidade de fazer tudo, limpava tudo o que são vírus e afins que nos afastem e questões que nos afastem, para nos juntarmos todos, nem que fosse por um dia, e poder voltar a viver emoções como se calhar já não vivemos há algum tempo. Obrigada. Está feito. Malta, este foi mais Um Dia na Terra. Não se esqueçam de partilhar, meter gosto, subscrever o canal e espero que tenham gostado. Até à próxima!